Paz do Senhor, meus irmãos. É mais que uma alegria, é uma satisfação poder estar aqui no Ministério Avivamento Portugal. Já faz um bom tempo que entro em contato com o pastor Gerry. Sou natural de Belo Horizonte. Algum mineiro aqui que o pastor Gerry e a missionária estão pastoreando. Glória a Deus por isso. Há mais de 20 anos que eu estou fora do Brasil, pastoreando igrejas na República Argentina, depois nos Estados Unidos. Retornei para a Argentina, fazendo trabalhos também em vários países do continente africano. E por último, residindo agora em Portugal, precisamente em Lisboa, pastoreando uma igreja. E os fins de semana, principalmente sexta e sábado, nos dedicando ao trabalho evangelístico, aos ministérios dos amigos. De maneira que eu estou muito agradecido, pastor Gerry, por esta oportunidade. Vamos à palavra de Deus. Segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 1. Enquanto os irmãos buscam pelo texto, com a permissão do pastor Gerry, quero mencionar também alguns livros que temos lá no stand. Lá atrás, os irmãos no final da reunião poderão adquirir, se assim o desejar. Estamos representando uma editora HP de Lisboa, onde são mais de 20 títulos de livros que edificam nossas vidas. Lembrando que o conselho do apóstolo Paulo ao jovem ministro Timóteo foi: persiste em ler. Não foi este conselho do apóstolo Paulo? E é válido para todos nós que amamos a Jesus. Devemos persistir em ler a sua palavra, mas também leituras que nos edificam concernente à mesma palavra de Deus. Segundo Reis capítulo 4, versículo 1, diz o texto: ora, clamou uma certa mulher das esposas dos filhos dos profetas a Eliseu, dizendo: o teu servo, meu marido, está morto, e tu sabes que o teu servo verdadeiramente temia o Senhor. E o credor veio para levar consigo os meus 2 filhos para serem escravos. E o profeta disse a ela: o que farei por ti? Declara-me o que tens na tua casa. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, além de uma botija de azeite. Então ele disse: vai e pede para ti vasos emprestados de todos os teus vizinhos, vasos vazios, não peças poucos. E quando tu entrares, fecharás a porta diante de ti e diante dos teus filhos, e derramarás dentro de todos os vasos, e tu porás de lado aquele que estiver cheio. Versículo de número 5. Assim ela se foi diante dele, e fechou a porta diante de si e dos filhos que trouxeram os vasos para ela, e ela derramou. E sucedeu que quando os vasos estavam cheios, ela disse ao seu filho: traz mais um vaso. E ele disse: não há mais vaso. E o azeite parou. Então ela veio e disse ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos viverão do restante. Amém. Quando o pastor Gerry comunicou-me que esse culto era um culto direcionado pelas mulheres, pelas irmãs, eu comecei a orar e a pedir ao Senhor uma mensagem para esta oportunidade. E o Espírito Santo vem ministrando ao meu espírito alguns princípios a respeito desta palavra a qual nós lemos. O versículo de número 1, ele começa a narrar esta história, estas vivências desta mulher, desta senhora, que havia tido uma perda tão considerável na sua vida. O seu esposo havia morrido, mas antes da sua morte, havia um certo desequilíbrio financeiro nesta casa, neste lar. A Bíblia não dá detalhes a respeito se esta era uma crise simplesmente familiar, ou se era uma crise regional, provincial, até mesmo a nível de nação de Israel. O certo é que esse homem se viu em um grande aperto financeiro, que ele foi fazer algo que nenhum judeu gostaria de fazer. Ele foi pedir ajuda nos agiotas.
ele foi pedir socorro àqueles que prestavam dinheiro esperando juros exorbitantes. E quando esse dinheiro é entregue àquele pai de família, há um contrato que é assinado. E esse contrato diz que na impossibilidade de pagar a dívida, os filhos seriam levados como escravos, os filhos seriam levados como servos. Você que é pai, você que é mãe, pode imaginar comigo a angústia, a dor do coração daquela família, daquele casal. Sabia que havia recursos na mesa por algum tempo, mas sabiam também que se as coisas não acontecessem como eles esperavam, poderia perder os filhos, poderia perder o bem mais precioso de um casal, que são os filhos. E foi o que aconteceu. Dentro de um pouco tempo, aquele homem morre sem antes cumprir com o seu compromisso financeiro, e agora está aquela mulher desconsolada, afligida, porque toda perda é capaz de causar uma aflição na alma. O ser humano, ele é espírito, alma e corpo, e muitas vezes, seja o desajuste em qualquer que área que seja, nós sentimos esta dor interior, nós sentimos esta angústia. E com certeza foi o que aconteceu com aquela mulher, com aquela senhora. Ela perdeu o seu marido, ela perdeu o pai dos seus filhos. Mas o primeiro princípio que eu aprendo com esta senhora, que em meio às perdas da vida, em meio às circunstâncias adversas da vida, nós precisamos estar conectados a alguém que tem uma palavra de Deus ao nosso espírito e ao nosso coração. Eu quero acreditar que todos nós que viemos à casa do Senhor, depois de uma jornada de trabalho durante a semana, e hoje sábado você poderia dizer: eu vou ficar descansando na minha casa, ou eu vou usufruir de algum passeio. Mas como de costume, você veio à casa de Deus. Levante a tua mão e diga: porque na casa de Deus, a palavra que me alimenta, a palavra que me revigora, a palavra que me nutre, na palavra de Deus, o nosso espírito é elevado para conquistar coisas extraordinárias. Aquela senhora, quando viu aqueles homens vindo em direção à sua casa, eles vieram bater a porta do seu lar dizendo: mulher, o teu marido morreu, a dívida não foi paga, aqui é um documento com testemunhas, nós viemos levar os seus 2 filhos. E a pergunta que surge é: o que você, nós faríamos diante de uma situação como esta? Porque as emoções, os sentimentos daquela mulher, e até mesmo a razão dela, estava dizendo: entrega os filhos. Porque com os credores eles terão que vestir, eles terão que calçar, eles terão que comer, serão escravos, mas terão que comer. Se ela buscasse conselhos diante das suas amigas, ou até mesmo familiares, os conselhos seriam estes: mulher, entrega os filhos. Mas não. Quando ela viu aqueles homens, ela disse: eu não tenho conversa com vocês neste momento, porque eu vou em busca de uma palavra, de uma palavra, de uma palavra, de uma palavra. Eu venho te dizer nesta noite, nesse culto de mulheres, que é tempo de nós nos afiançarmos na palavra de Deus. É tempo de nós, em tempos de adversidade, dizer: Senhor, o que tu tens para a minha vida? Eu me lembro quando, aos meus 5 anos, meus pais contam esse testemunho. Os médicos de Belo Horizonte me desenganaram. O líquido do cérebro estava secando. E os médicos, depois de tantas análises clínicas, disseram: senhor Honório, senhora Terezinha, vocês devem se acostumar, porque o menino, o garoto, vai definhar em uma cama. Não há cura para esta enfermidade rara. O cérebro está secando. E meu pai conta que ele abriu aquele pequeno Novo Testamento dos Gideões e disse: doutor, aqui em Salmo 107:20 está dizendo: enviou sua palavra e o curou e o livrou da sua ruína. Doutor, o Senhor está dizendo algo diante dos teus conhecimentos, mas eu estou acreditando na palavra.
E meus pais, quando chegaram em casa, me tomaram nos braços e disseram: Jesus, se tu curas o menino, nós o entregaremos como missionário às nações. Você está entendendo a fé de um pai, de uma mãe que está alicerçado na palavra de Deus? De uma família humilde. Meus pais nunca haviam nem saído de Minas Gerais, mas estava dizendo: Senhor, se tu curas o garoto, ele é teu, ele será missionário às nações. E 2 meses depois, aqueles mesmos médicos, depois de analisar tantos outros análises clínicos, disseram: Senhor Honório, o garoto está milagrosamente curado. E meu pai dentro do consultório com as mãos levantadas, dando glórias a Deus. Os anos se passaram, e eu lembro que sempre meus pais davam esse testemunho nas reuniões, e onde ele ia ministrar também, porque era implantador da igreja das Assembleias de Deus ali do campo de Valadares. E eu cresci escutando esses testemunhos. E aos 20 anos, Jesus me tirou do Brasil, me levou para a Argentina, me levou para os países da América Central, América do Sul, os países da África. E onde eu chego, eu proclamo um Cristo que diz que para Ele todas as coisas é possível. Uma palavra pode mudar o nosso destino. Uma palavra pode mudar a nossa história. Uma palavra pode fazer coisas extraordinárias. Porque quando aquela senhora se posiciona diante do profeta, o profeta lhe faz uma pergunta: mulher, o que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer pela senhora? E ela começa dizendo: olha, profeta, na minha casa não tem nada. Depois que o profeta lhe perguntou o que havia no seu lar, e observe bem que a resposta dela a princípio é uma resposta negativa, pessimista. Tua serva não tem nada em casa, mas há uma vírgula, e esta vírgula representa mudança de mentalidade. E ela conclui dizendo: olha, profeta, eu tenho algo sim na minha casa. Na minha casa há uma pequena botija de azeite. E quando ela declara o que ela tinha, o profeta entra na dimensão profética e começa a profetizar, porque as maiores coisas de Deus vêm quando você declara o que você já tem. As maiores coisas de Deus surgem quando você agradece pelas pequeninas que Ele já te deu. As maiores coisas surgem quando você expressa gratidão pelo que Ele já fez. Exorta o teu irmão com alegria. Ele não vai ficar com raiva, porque ele também vai te exortar. Diga para ele: seja agradecido. Diga para mim também: seja agradecido. Porque muitas vezes precisamos que alguém nos exorte a respeito da gratidão, porque nós somos ingratos por natureza. Ninguém nasce com gratidão na sua genética. Nós escutamos uma pequenina criança. Quantos anos tem a criança que cantou? 4 aninhos. Na genética dela, por mais que esteja adorando, não tem na genética dela a gratidão. Porque nós, como seres humanos, somos ingratos por natureza. É por isso que a gratidão, ela se exercita. Um dia Davi, reconhecendo que o seu coração estava indo por um caminho da ingratidão, ele fez uma reunião consigo mesmo. É interessante porque muitas vezes queremos falar com tantas pessoas, queremos atender tantas pessoas, no trabalho, na escola, na faculdade, no ministério, na igreja, na família, e muitas vezes esquecemos de falar com nós mesmos. E falar com nós mesmos não é princípio da nova era, é princípio da palavra de Deus. Davi disse: hoje a reunião é comigo mesmo. Assessores, que ninguém entra na minha sala, que ninguém vem conversar comigo, porque eu quero hoje exortar a minha própria alma. E você conhece esta palavra, porque depois de falar com a sua alma, ele plasmou no papel, por assim dizer, e virou um salmos. Ele começa a falar com a sua própria alma: alma minha, bendiz ao Senhor teu Deus. Alma minha,
não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele está falando com ele mesmo. Alma minha, é Ele que perdoa todos os teus pecados. Alma minha, é Ele que sara todas as tuas enfermidades. Alma minha, é Ele que te coroa de favor e misericórdia. Aplauda Jesus, porque aplauda Jesus, igreja. Vamos exercitar a gratidão. Oh glória. Porque a ingratidão, e grave isso no teu espírito, ela é o ventre para surgir grandes males. A ingratidão, porque foi o primeiro pecado que surgiu na esfera espiritual, foi a ingratidão. Até os meus 20 anos, pastor Jerry, eu pensava que o primeiro pecado que surgiu na esfera espiritual era a rebelião. Eu pensava. E um dia Jesus me ensinou esse princípio, que o primeiro pecado que surgiu dentro da esfera espiritual foi a ingratidão. A rebelião foi a causa de um coração ingrato. A rebelião é a causa de um coração que não é agradecido. Porque as escrituras dizem que esse ser criado por Deus, com tanta perfeição, com tantos talentos, com tanta capacidade, recebeu até mesmo o nome de Lúcifer, anjo de luz, ou aquele que emana luz. Um dia ele desejou ser maior que Deus. Ele foi ingrato pelo que ele recebeu. E isto acontece nos dias de hoje. Não existe um filho rebelde sem antes ser um filho ingrato. Não existe um funcionário de uma empresa rebelde sem antes ser um funcionário ingrato. Não existe obreiros na casa do Senhor rebelde à sua liderança, rebelde aos seus pastores, sem antes de ser um obreiro ingrato. Tudo passa pelo caminho de como está o nosso coração em relação àquilo que Deus já colocou em nós. Eu retorno ao texto porque é um princípio espiritual que esta senhora nos ensina. Porque quando o profeta diz: mulher, o que a senhora tem em casa? Ela começa dizendo: a tua serva não tem nada em casa. Mas quando ela declara: eu tenho sim uma botija de azeite, o profeta começa a profetizar dizendo: então retorne para a tua casa, pede vasilhas emprestadas aos teus vizinhos, entra na casa, fecha a porta e haverá multiplicação. Eu sinto a glória de Deus aqui. É tempo de declararmos aquilo que Deus já fez em nós e através de nós. Eu escutei uma irmã aqui orando, dizendo: Senhor, os nossos celeiros, eles estão cheios. Senhor, Tu és o nosso provedor. Isto é uma declaração profética. Talvez para alguns é uma afirmação, mas talvez para outros que estão aí desempregados é uma afirmação profética, dizendo que Ele é o Jeová Jireh, Ele é o Deus provedor, Ele é aquele que não desampara os teus. Quando o espírito daquela mulher recebeu a impartição daquela palavra profética, ela começa a dar passos de fé, de confiança e de esperança. Porque toda palavra que você recebe da parte de Deus precisa ser atesourada no teu espírito e precisa ser resguardada, porque em algum momento uma palavra negativa, uma palavra maldita, uma palavra pessimista vai querer roubar aquela palavra que Deus liberou sobre o teu espírito. Diga comigo: eu devo cuidar aquela palavra que eu recebi da parte de Deus. Precisamos nos cuidar. Eu me lembro, pastor Jerry, e desculpa usar testemunhos missionários, porque são 22 anos fazendo missões e sei que isso também nos edifica. Eu me lembro quando, nos meus 22 anos, eu trabalhava numa empresa de ambulância privada, e o meu patrão era meu professor de escola dominical, ele era presbítero na igreja.
e trabalhava com ele. E um dia no culto de domingo veio um servo de Deus, eu era bem jovem, profetizou que meu tempo estava terminando e que Deus me levaria às nações. Eu recebi aquela palavra no meu espírito, e entendi no meu espírito que aquela palavra que foi liberada estava chegando o cumprimento dela. Isso foi no domingo. E na terça-feira eu sentei com o meu patrão e disse: irmão Edson, amanhã ou depois o senhor me dá um dia livre, que eu preciso tirar o meu passaporte. Ele olhou para mim e disse: Eliseu, você está bem da cabeça? Eu disse: sim, mas domingo você não escutou dizendo que Deus vai me levar às nações? Ele olhou para mim e disse: Eliseu, você está acreditando demais. Eu disse: eu não sei se eu estou acreditando demais, mas eu estou acreditando na palavra. E disse para ele: me libera, irmão Edson, e no sábado que eu tenho folga, a empresa funcionava 7 dias de semana, eu tenho folga no sábado, eu trabalho para a pessoa que vai me substituir, para que eu possa fazer meu passaporte. Ele me liberou, me deu um abraço, era como um pai, e disse: você está crendo demais, Eliseu. Eu tirei o passaporte, eu disse: eu preciso ativar aquela palavra que foi liberada no meu espírito. Aos 5 anos meus pais fizeram um voto que me entregaria às nações. Aos meus 22 anos Deus está usando profetas de que esse tempo está chegando. Eu tirei o passaporte e guardei. 6 meses depois recebi um convite para pregar em um congresso de jovens na Patagônia, sul da Argentina. Lá eu conheci onde termina o mundo. Você chega em Ushuaia, tem uma estrada e diz: aqui terminou o mundo, já não tem mais mundo, já não tem mais terra. Aí se cumpre aquela palavra que Jesus disse, que o evangelho do reino seria pregado até os confins da terra. E lá estava eu. Era 5 dias que eu deveria cumprir meus compromissos. E antes de viajar para a Patagônia, eu disse: doutor Edson, acerta comigo, porque eu sinto no meu espírito que eu já não voltarei mais. Aleluia. Você precisa ouvir a voz do Espírito falando ao teu espírito. Por mais que Deus queira usar os seus profetas, por mais que Deus queira usar a palavra expositiva que é pregada, o teu espírito precisa ouvir a voz do Espírito. Porque quando o Espírito fala ao teu espírito, já não haverá dúvida, já não haverá incredulidade, porque a voz do Espírito é tão forte que você sabe que é Ele que está falando com você. O doutor Edson acertou comigo e disse: Eliseu, está vendo aquelas portas abertas? Eu não te dou 3 meses para você voltar. E quando você voltar, sabe aquela porta? Ela vai estar aberta, porque você sempre foi um bom companheiro e um bom funcionário da empresa que Deus me confiou. Eu disse: doutor Edson, eu fico agradecido, mas às vezes que eu voltar a Belo Horizonte, você pode me convidar até para comer uma pizza ou jantar na sua casa, mas nesta empresa eu virei sim, uma e outra vez quando eu estiver aqui no Brasil, para tomar um café com o senhor, mas não para trabalhar mais. Já faz mais de 20 anos que eu estou nas nações pregando esta palavra. Uma criança que o médico havia desenganado, a medicina havia desenganado. Uma criança que os médicos disseram que haveria de vegetar em uma cama até chegar à morte. Mas um pai, uma mãe liberou uma palavra, e a palavra ela é transcendental. É por isso que as escrituras diz que a palavra liberada, ela não volta vazia, ela não volta vazia. Toda palavra que é liberada e tem um receptor que a recebe, ela conclui aquilo para qual ela foi enviada. Você está orando pelo teu cônjuge que não é evangélico? A palavra diz que tu serás salvo, não só você, mas também a tua casa. O teu espírito precisa acreditar nela.
Ah, pastor, mas as portas estão fechadas. Eu cheguei em Portugal 2, 3 anos, 5 anos e não vejo perspectivas melhores. A palavra está dizendo em Apocalipse 3:8: tem um posto diante de ti, uma porta aberta, a qual ninguém poderá fechar. O Logos tem que se tornar Kairos ou Kairos no teu espírito quando a tua fé é ativada. E aquela senhora, ela sai da presença do profeta com uma palavra liberada no seu espírito. Oh glória! Agora ela precisaria criar uma atmosfera favorável ao seu milagre, porque muitas vezes não criamos esta atmosfera. Muitas vezes estamos como aqueles conterrâneos de Jesus. Você conhece essa história? No primeiro semestre do ministério de Jesus, ele reúne o seu colégio apostólico e diz: olha, o próximo compromisso agora vai ser em Nazaré. Oh glória! Que alegria para todos nós aqui. A maioria somos brasileiros que saímos do Brasil. Não é uma alegria quando você volta à sua terra, sim ou não? Seja Bahia, seja Minas Gerais, seja Rio, seja São Paulo, seja Santa Catarina, seja qualquer parte do Brasil onde você nasceu, cresceu, é uma alegria retornar à nossa terra. E com Jesus não era diferente. Você pode imaginar a satisfação do mestre em retornar a Nazaré para ministrar milagres, curas, libertações extraordinárias. E sábado pela manhã ele está ministrando, e diz a palavra em Marcos que enquanto ele está ministrando, as pessoas estão questionando entre elas: não é este filho de Maria? Não é este filho de José? Não estão entre nós as suas irmãs e os seus irmãos? Talvez alguém poderia dizer: mas não é ele o carpinteiro que fez minha mesa de madeira, que colocou as janelas da minha casa? Não é esse o carpinteiro? E a Bíblia diz que em Nazaré Jesus não pôde fazer nenhum. Pastor Gerra, a igreja do seu pastoreio está alicerçada na palavra. Não pôde fazer nenhum milagre em Nazaré. Por que, pregador? Porque o ambiente não era favorável. Precisamos criar um ambiente favorável à manifestação da sobrenaturalidade de Deus. É por isso que o profeta diz: Senhora, quando pedires vasilhas emprestadas, logo depois fecha a porta, fecha a porta. Porque o profeta estava dizendo àquela mulher: porque quando a incredulidade entra, quando o pessimismo entra, pode matar uma palavra da parte de Deus. Aquela canção que se canta muito no Brasil, não sei se chegou aqui em Portugal, que diz que quem tem promessa de Deus não morre. Chegou aqui também. É uma frase relativa. Quantas pessoas estão morrendo sem ver o cumprimento de uma palavra, de uma promessa da parte de Deus? O maior exemplo clássico é o próprio povo hebreu. Moisés recebeu uma palavra do próprio Deus, dizendo: Moisés, tu irás livrar o meu povo e tirá-los desta terra da escravidão e plantá-los em uma terra que emana leite e mel. Foi uma palavra liberada, foi uma promessa feita. E a poucos quilômetros de possuírem a terra, Moisés envia espias, que eram príncipes, eram pessoas de liderança. Eles retornaram dizendo: olha, Moisés, a terra é boa, mana leite e mel, aqui estão os frutos da terra, porém há gigantes na terra, homens de estatura elevadas. E quando aqueles homens, 10 deles disseram isso, a palavra diz em Números que o coração do povo se derreteu, quer dizer, se estremeceu. E eles agora se rebelaram contra Deus e contra Moisés, dizendo: tu nos tiraste do Egito para morrer, seja no deserto ou na mão destes gigantes. E a incredulidade foi tão terrível que Deus disse a Moisés: nenhum deles entrarão na terra prometida, exceto Caleb e Josué e a nova geração que está surgindo.
Eles tinham uma promessa, eles tinham uma palavra, mas não cuidaram o ambiente espiritual. É o que o profeta Eliseu está dizendo: mulher, quando entrares na tua casa com estas vasilhas emprestadas, fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta. Porque uma coisa era ter fé para emprestar vasilhas, outra coisa diferente era ter fé para vê-las ser cheias. Existem níveis diferenciados de fé. Por isso que você não pode compartilhar todas as coisas com todas as pessoas. Estão entendendo? Diga amém. É princípio espiritual, não pode, não deve. Porque se a pessoa que você está compartilhando este projeto, esta visão, esta palavra que Deus plantou no teu espírito, não está no nível de receber aquilo que você está impartindo, ela sem querer, sem maldade, não é uma questão de inveja não, ela pode liberar uma palavra que pode matar aquilo que Deus quer frutificar. Você precisa ter esses momentos a sós com o Espírito Santo, quando este milagre está gestando, quando esse projeto está gestando, quando esta meta está por ser alcançada ainda. Você precisa resguardar-se com Deus, com seus pastores, com a sua liderança, porque Ele sim, em algum momento, pode liberar mais palavras ainda. Quantos estão entendendo? Diga amém. O testemunho já foi dado. Presbítero da igreja, meu professor de escola dominical, meu patrão, um homem que me queria como um filho para ele, estava liberando uma palavra negativa, uma palavra pessimista. E todas as vezes que eu volto ao Brasil, ele me abraça. E quantas vezes já pagou minhas passagens da Argentina para que eu pudesse ver meus paizinhos em Minas Gerais. E sempre ele diz: ô Eliseu, que bom que você não deu ouvido àquelas palavras que eu lancei. Você estava acreditando na palavra profética. Aplauda o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você está acreditando na palavra profética. Fecha a porta, senhora. Fecha a porta, mulher. E quando ela fecha a porta, ela começa agora a pegar do que ela pensou que a princípio não era nada. Pensou que era algo insignificante. Oh glória. Mas Deus é especialista para nos surpreender com as coisas pequeninas, com as coisas insignificantes. E ela começa a pegar daquele azeite, derramar e derramar e derramar e derramar e derramar. E houve a maior multiplicação do Antigo Testamento. Foi tanto a multiplicação, foi tanto a proporção do milagre, que ela olhou e disse: não sei administrar isso. Vou ter que retornar ao servo de Deus, ao meu pastor, ao meu profeta, ao meu líder. Oh glória, oh glória. Alguém está entendendo a palavra? Todas as vezes que você retorna à sua liderança, retorna ao homem, à mulher que Deus levantou sobre a tua vida, você está reconhecendo a autoridade delegada por Deus, e você está entrando em um clima espiritual tão forte que as bênçãos não serão cortadas. Porque quando ela retorna ao profeta, o profeta diz: agora sim, mulher, parte deste azeite, venda-o e paga a tua dívida. Aquele passado que te perturba, aquele passado que tira as suas noites de sono, mulher, paga esta dívida. Porque existem manifestações de Deus no nosso presente, que é para colocar o nosso passado em dia. Existem situações que somos libertos do nosso presente, mas isso afeta transcendentalmente o nosso passado. Quantas pessoas que estão vivendo o presente, até mesmo na igreja, mas ainda não se desvencilhou do passado, não consegue perdoar aquela pessoa que a ofendeu, que a maltratou. Mas quando a manifestação de Deus vem pela sua glória, como as irmãs já cantaram aqui, o grupo de louvor já cantaram aqui, falando da glória, da presença, da majestade de Deus, esse fogo vem e queima e projeta o teu futuro. Aquela mulher estava tendo essa experiência com a manifestação da glória de Deus naquela multiplicação.
E quando o profeta lhe deu esta direção: metade paga a tua dívida, e a outra metade, tu e teus filhos viverão do resto. O que ele quis dizer: tu e teus filhos viverão na dimensão dos milagres. A palavra de José, grande historiador judeu, ele diz em uma de suas obras que esta senhora começou a vender azeite, comprar azeite, vender azeite, comprar azeite, e a bênção do Senhor jamais se apartou da sua casa. Porque existem manifestações de Deus que gera milagres, mas existem manifestações de Deus que traz ideias. Oh glória! Nessa segunda temporada, se ela ficasse dizendo multiplica, 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 não haveria mais multiplicação, porque passou a temporada da multiplicação. Mas nessa segunda manifestação de Deus, vem ideia sobre o seu espírito, vem ideia sobre a sua mente. É o que Deus quer fazer nesse tempo. Ele quer operar milagres, mas também quer nos dar ideias criativas. E com isso vou concluindo essa reflexão. Eu lembro quando visitei o Uruguai, há 10 anos atrás, República Oriental do Uruguai. O casal de pastores que me recebeu, o pastor Jerry, eles disseram: pastor Eliseu, aqui é tão difícil ganhar as almas, não é como a Argentina, não é como o Paraguai, é tão difícil, Eliseu. E havia ministrado sexta, sábado e domingo. E quando foi na segunda-feira, estávamos tomando um café para que eu pudesse retornar já pela manhã à Argentina. Eu olhei para eles e disse assim: por que vocês não começam um trabalho com as crianças uruguaias? Por que não começaram um trabalho com os ninhos do Uruguai? E eles disseram: mas pastor Eliseu, nós nunca trabalhamos com criança. Eu disse: ore a respeito, não estou profetizando, ore a respeito. E passaram-se como 3 ou 4 meses. O missionário Wellington entrou em contato comigo e disse: ô Eliseu, quando você retornou para a Argentina, naquele mesmo dia eu comecei a orar com a minha esposa a esse respeito. E na semana entrante, sabe o que nós fizemos, Eliseu? Nós distribuímos 50 convites às crianças do bairro, dizendo que iríamos começar uma escolinha com as crianças. E já o mês passado, Eliseu, nós distribuímos 50 convites a elas, dizendo para vir com seus pais e com um casal de padrinhos, porque daríamos uma pequena festa. Eliseu, o salão que alugamos encheu, e em 15 minutos pregando, os dezenas de pais no altar, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador. Você está entendendo? Existem ideias dadas pelo Espírito Santo ao teu espírito, que vai marcar um novo tempo, uma nova trajetória para nossas vidas. Nos colocamos de pé.